Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 30. Nessa aula a gente vai usar as ideias que a gente viu nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, para atacar problemas, tá? São os problemas de otimização. Então, o nosso primeiro problema, o exemplo 106, diz o seguinte: calcule a menor distância entre um ponto da parábola y igual a 1 menos x ao quadrado e a origem do plano cartesiano. Então, pessoal, o que a gente pode perceber é que dado um ponto P qualquer sobre essa parábola, se a abscissa dele é x, a ordenada vai ser 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, esse é um ponto genérico sobre o gráfico da parábola. Como é que a gente vai fazer para calcular a distância até a origem? Né? É só a gente usar aquela fórmula da distância entre dois pontos. A origem é o ponto de coordenadas 0 e 0, a gente calcula aqui a distância e vamos chegar a essa expressão x à quarta menos x ao quadrado mais 1. Certinho? Bom, e agora o que a gente quer? Né? A gente quer encontrar qual é o valor, o ponto de mínimo dessa função d de x. Né? Então a gente vai derivar a função e descobrir quais são os valores para onde essa função se anula. Então a gente tem, olha só, uma derivada, a derivada a regra da cadeia. Né? A gente tem uma derivada aqui de uma composição de funções. A gente tem mais externamente a função raiz quadrada, né? Derivada vai ser 1 meio vezes 1 sobre a raiz, né? A raiz dessa expressão, e depois a gente precisa usar a regra da cadeia e derivar esse polinômio aqui mais interno, que a derivada vai ser 4x ao cubo menos 2x. Bom, pessoal, então feito isso, né, a gente pode dar uma arrumada e escrever a expressão desse jeito. E agora a gente quer saber quando que essa derivada, nessa d' de x, se anula. E agora, né? Quais são os valores que permitem anular essa expressão? Então, para a gente anular a expressão, a gente precisa anular o numerador. Para anular o numerador, a gente tem que anular um desses fatores, né? Ao menos um desses fatores que compõem o numerador. Então, ou você vai anular o x igual a zero, ou então você vai anular 2x ao quadrado menos 1. Tá? Para anular 2x ao quadrado menos 1, a gente tem que pegar x valendo mais ou menos raiz de 2. Então é isso, né, pessoal? A gente tem aí nossos três candidatos a ponto mais próximo ponto da parábola mais próxima da origem. O que a gente vai fazer então? Né? A gente pode testar cada um desses valores. Né? A gente vai encontrar aqui a distância. Quando x for igual a zero, substituindo aqui na expressão original que a gente tinha, a gente vai ver que a distância desse ponto até a origem é igual a 1. Beleza. Vamos testar as próximas situações também. Quando a gente tem um x valendo mais ou menos raiz de 2, tanto faz se é a raiz de 2 sobre 2 positivo ou negativo, não vai fazer diferença. Deixa eu voltar aqui no slide anterior, porque a gente tem, olha só, nos lugares onde o x aparece, é sempre elevado a um expoente par, tá? Então sempre vai ficar positivo. Então a gente pode fazer essa conta aqui toda de uma vez. Quando a gente faz, né, essas contas, a gente descobre que o resultado é raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então a gente tem os pontos cuja distância até a origem é raiz de 3 sobre 2, e a gente tem, deixa eu voltar aqui, um ponto cuja distância até a origem é 1. E a gente está procurando, olha só, a menor distância. Então a gente tem que ver o que é menor, 1 ou raiz de 3 sobre 2. Né? Bom, pessoal, raiz de 3 sobre 2, olha só, é raiz de 3 quartos. E 1 é a raiz de 1 mesmo. Como 3 quartos é menor do que 1, raiz de 3 sobre 2 é menor do que 1 também. Né? Só você comparar, são dois números positivos, né? Você eleva os dois ao quadrado e compara os quadrados. Quadrado de raiz de 3 sobre 2 é 3 quartos, quadrado de 1 é 1, né? Como 3 quartos é menor do que 1, a raiz de 3 quartos também é menor do que a raiz de 1. Então, raiz de 3 sobre 2 é a menor distância justamente que a gente estava procurando. Pessoal, mais uma, questão 107. Na confecção da raia de tiro para navios da Marinha, verificou-se que o alvo ideal seria um retângulo. Encontre as dimensões de um retângulo de área máxima com base no eixo x e vértices superiores sobre essa parábola, y igual a 12 menos x ao quadrado. Então, nem preciso dizer de onde eu tirei, né? Foi uma questão aqui da Marinha, né? Foi uma questão da Escola Naval. Então, a gente tem os 4 vértices do retângulo, né? Os 2 primeiros aqui sobre o eixo x e os 2 últimos sobre a parábola, né? 12 menos x ao quadrado. E a gente vai calcular a área desse retângulo. Observa que a base, né? A distância entre esses pontos é 2x, a base é 2x, a altura é a distância entre esses outros dois pontos, né? A altura vai ser 12 menos x ao quadrado.
E aí, né, o que vai acontecer? Para a gente calcular a área, né, basta que a gente multiplique aqui esses valores, né, a gente vai encontrar a expressão da área menos 2x ao cubo mais 24x. Para a gente ter a área máxima, a gente tem que encontrar um valor que anule, né, que zere aqui a derivada. Então, a gente vai calcular primeiro a derivada, menos 6x ao quadrado mais 24, e a gente vai ver, né, quais são os valores que zeram essa derivada. Os valores são mais ou menos 2, né? Mais ou menos 2 ao quadrado dá 4, vezes menos 6 dá menos 24, com 24 zerou. Então, pessoal, a gente tem esses candidatos, x igual a 2, o x igual a menos 2. Só que, olha só como são as dimensões, né? As dimensões são 2x e 12 menos x ao quadrado. Se a gente pegasse aqui o x valendo menos 2, não daria certo, né? Porque a gente teria, menos 2 é um valor proibido, né? Senão a gente teria aqui a base negativa, né? E a gente está falando de um retângulo, de uma figura geométrica, né? Você não pode ter um valor de segmento negativo. Então, a base vale 2 vezes x, 4x, e a altura, pessoal, é 12 menos x ao quadrado. X ao quadrado é 4, 12 menos 4, 8, e está resolvido o problema. Tá? Você tem um retângulo de base 4 e altura 8, e resolve aí a situação aí da questão do exemplo 107. Pessoal, mais um, exemplo 108. Considere um cone circular reto de raio da base medindo 5 centímetros e a altura valendo 12 centímetros. Tá? Então, você tem um cone circular, né? A base é um círculo, o cone é reto e ele tem essas dimensões. Calcule as dimensões do raio e da altura do cilindro circular reto de maior volume que pode ser inscrito nesse cone. Então, você tem um cilindro inscrito nesse cone. Aí, o que a gente pode fazer? Né? A gente pode dizer que R e H são o raio da base e da altura desse cilindro, respectivamente, e aí a gente faz aí uma semelhança de triângulos. Né? Se você fizer a razão entre as bases, né, do cone e do círculo, vai ficar R sobre 5. Né? Aliás, do cilindro e do cone, né? R sobre 5. Se você fizer uma razão aqui entre as alturas também, você vai encontrar esse valor. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer com isso? Né? A gente vai escrever aí a altura em função do raio. Né? Então, você multiplica aqui cruzado, né? R vezes 12, 5 vezes 12, você vai multiplicando, você vai encontrar que a altura é 60 menos 12R sobre 5. Beleza, né? Para que isso vai servir? Né? O que isso vai ser útil? Vai ser útil, pessoal, porque a gente vai conseguir encontrar o volume do cilindro. Esse volume depois a gente tem que garantir que ele seja máximo, né? A gente vai encontrar o volume do cilindro somente em função do raio, né? Sem precisar depender da altura. E aí você vai multiplicar, né? Vai conseguir descobrir que a expressão aqui que fornece para a gente o volume em função do raio é 12πr ao quadrado menos 12π sobre 5 vezes r ao cubo. Bom, pessoal, então quando é que esse volume vai ser máximo? Né? O volume vai ser máximo quando a derivada for igual a zero. Então deixa eu voltar aqui, a gente vai precisar derivar essa expressão. Então olha só, deriva em relação a r, né? Esse 2 passa para frente, 24πr, esse r ao cubo, né? O 3 vai passar para frente multiplicando, aqui vai ficar r ao quadrado, vai ficar menos 36π sobre 5. Bom, pessoal, quando que essa expressão se anula? Vamos lá, né? Vamos igualar a zero e ver o que acontece. Né? Se anula, então, para duas situações. Quando R for igual a zero, ou então, que não serve, né, para a gente, porque o R é a medida do raio do cilindro, ou então quando R é igual a 10 terços. E aí, pessoal, vamos voltar aqui na pergunta, né, para a gente ver o que ele quer saber. Ele quer que a gente descubra as dimensões do raio e da altura do cilindro quando o volume é máximo. Então, a gente já conseguiu descobrir o raio é 10 terços, a gente agora só precisa descobrir quem é a altura. Né? E para descobrir quem é a altura, a gente substitui na primeira fórmula que a gente encontrou. Né? A gente começou encontrando a altura em função do raio, substitui, você acha que o raio é 4. Então a resposta é essa: para que o volume seja máximo do cilindro e para que ele seja inscrito nesse cone, a gente precisa ter altura igual a 4 e precisa ter raio igual a 10 terços. Pessoal, mais uma. Questão 109, né? Mais uma de escola naval, diz o seguinte: um navio levará estocado um latão de óleo contendo 100 π decímetros cúbicos de volume e deve ter a forma de um cilindro com base plana e parte superior hemisférica. Né? Então, você tem aqui a junção, né, de um cilindro com um hemisfério, né? Ou seja, com uma semisfera, conforme a figura.
Desprezando a espessura do material, calcule o raio R da base para que seja gasto a menor quantidade possível de material para a confecção do latão. Então, como ele quer que a confecção, né, que o gasto seja que o gasto, né, seja de material seja o menor possível, seja mínimo, é porque ele quer que a área da superfície, né, desse sólido seja mínima. Então a gente vai ter que calcular a área da superfície, né? E além disso, deixa eu voltar aqui, além disso ele já disse para a gente que o volume está fixo, o volume é 100 π decímetros cúbicos. Bom, pessoal, como a gente já sabe, né, que o volume é fixo, a gente consegue encontrar aí o H em função do R ou R em função do H. Basta que a gente some aqui os volumes individuais das duas figuras, né? Então você tem o volume do cilindro, πr² vezes H, você tem o volume da semisfera, né, do hemisfério, que é metade do volume da esfera, 2πr², e a gente sabe que se a gente juntar isso tudo, somar isso tudo, a gente tem 100 π. Então, cancela aqui o π, olha só, divide a equação inteira por π, fica desse jeito. A gente pode dar uma arrumada para tentar isolar o H, né? E aí você isola o H, descobre que o H é 300 menos 2r³ dividido por 3r². Beleza. Agora, pessoal, vamos calcular a área da superfície, né? Então, a área da superfície aqui em função do raio, né? A área da superfície em função do raio vai ser, aliás, em função primeiro do raio da altura, vai ser πr² mais 2πrh mais 4πr² sobre 2. Beleza, né? Por que isso, né? A gente tem a área da base do cilindro, a área lateral do cilindro, e a gente tem também a área da superfície da superfície exterior, né, da esfera, né, da semisfera. Né? E aí, pessoal, juntando isso tudo, a gente tem aqui a expressão da área da superfície. Já trocando aqui onde a gente tinha H, a gente já troca por essa expressão para ficar tudo em função de R, ficar mais simples para a gente. E aí é só uma questão, né, de ter paciência de ir arrumando essas contas. A gente vai descobrir que a área da superfície em função de R, em função do raio, vai ser isso aqui, né, 200π sobre R mais 5πr² sobre 3. E agora, né, quando que essa superfície vai ser mínima? Bom, vai ser mínima quando a gente derivar, né, e igualar a zero. Né? Então, derivou e igualou a zero, você vai descobrir aqui o valor de R. Né? Vai ficar r² vezes R². Dá para a gente cancelar aqui π com π, né? Dá para dividir por 10 também de um lado e de outro. Vai ficar 20 vezes 3, 20 vezes 3 é 60. 60 igual a R², ou seja, o R é raiz cúbica de 60. Então, para que a gente tenha a área da superfície mínima, volume igual a 100 π decímetros cúbicos, a gente precisa que o raio seja igual a raiz cúbica de 60 decímetros. Bom, pessoal, foi isso então. Esses foram os problemas, né, de otimização da primeira parte. Na aula seguinte, a gente volta aí para falar dos próximos exercícios. Tchau, tchau e até lá!